Oi, gente. Física com Marconi. Hoje a gente vai ter a nossa segunda aula The Number of the Two, sobre calorimetria. Você não pode perder. Vamos lá? Pega o caderno aí. Tô esperando. Tem que anotar direitinho, fazer seu esquema direitinho. A luta continua, o tempo não para. Tudo bem? Partir pra cima. Tô pegando agora as armas mortíferas aqui, ó. Meus chamados sabres, né? São os meus pincéis atômicos. E agora, sangue no olho, faca na caveira. Primeira coisinha, a gente vai começar a passear por uma coisa chamada princípio das trocas de calor. Para ilustrar isso, uma situaçãozinha que você vai conseguir colocar na sua cabeça e compreender de forma total. Vamos lá. Imagina que você pega uma barra, né? Tem uma barra aqui B, e você pega essa barra e coloca numa fonte de calor. Essa barra vai aquecer. Imagina que você pega essa barra e aquece, e depois você vai pegar essa barra e colocar dentro de um recipiente contendo água. Primeira consideração. Vamos imaginar que a temperatura da barra seja superior à temperatura da água. Exemplo, uma barra a 80 graus e a água a 20 graus. Quando você coloca corpos a diferentes temperaturas, eles vão trocar calor. O calor é energia em trânsito que passa espontaneamente do corpo, ó, entre aspas, mais quente para o corpo, entre aspas, mais frio. Então, quando você colocar aqui, ó, essa barra vai começar a fornecer energia sob a forma de calor. O que é que a gente vai verificar? A gente vai verificar o seguinte. Lembra que a água estava 20, não foi? Uma situaçãozinha, e a barra 80. Supondo aqui, a gente pode construir um gráfico para tu interpretar bem. Aqui a temperatura da barra, aqui a temperatura da água. Como a barra está perdendo energia, ela vai reduzir a temperatura. A água está recebendo energia, a temperatura vai aumentar. O que é que a gente vai ver? É isso aqui. Ó, a temperatura da barra cai, a da água aumenta, até chegar um momento que eles vão apresentar a mesma temperatura, que é batizado de equilíbrio térmico. Então quer dizer que depois de um certo tempo a temperatura se iguala da barra e da água. Tudo bem? Quero que vocês percebam pelo gráfico que a gente está tendo mudança de temperatura, né? Então construir uma situação em que a gente só vai ter calor sensível. É o calor que provoca a mudança na temperatura, mas mantém o estado físico, tudo bem? Então a gente pode lembrar daquela equaçãozinha, né, que mora no nosso coração e na nossa cabeça, sangue no olho, faca na caveira, J, sem pena o J. Vamos lá. Equação qual é? Quantidade de calor é M vezes C vezes a variação de temperatura, tudo bem? Daqui já dá para tirar algumas coisinhas importantes que você não pode esquecer. Quais? Bom, o sinal da quantidade de calor vai estar associado ao sinal da variação de temperatura. Então vamos pensar o seguinte: se a temperatura cresce, a variação dela é positiva. Se ela é positiva, a gente vai ter uma quantidade de calor com sinal positivo. Então o corpo está recebendo calor e isso vai fazer com que a temperatura dele cresça. Calor sensível. Mas se o corpo tiver uma redução na temperatura, essa variação aqui vai passar a ser negativa. E se for negativa, a quantidade de calor vai ser negativa. O corpo está cedendo calor. Então, tem que entrar em você. Recebimento de calor, calor positivo. Se o sistema cede calor, esse calor vai ser negativo. Tudo bem? Agora partir para cima, sem pena, sem pena, sem pena. A luta continua. Eu quero te dizer o seguinte: olhando para a barra e para a água, tu percebe que o calor da água e o calor da barra, a quantidade de calor, a gente pode associar a um sinal. Nós percebemos que há uma redução na temperatura da barra. Significa dizer que o calor da barra, a quantidade de calor é calor cedido. A barra cede, a água recebe.
Então aqui vai ser menos. Mas a barra está perdendo, mas a água está recebendo. Então o calor da água vai ser positivo. Só que supondo que só a água e a barra troquem calor, a quantidade que um ganha é igual à quantidade que o outro perde. Se a gente soma isso tudo, a gente vai perceber que somando essas quantidades, isso vai dar zero. Princípio das trocas de calor. No sistema isolado termicamente, a soma das quantidades de calor tem que dar zero. Por que, Marconi? Por que, Marconi? Enquanto uns perdem, outros ganham. Quem perde tem calor negativo. O outro que ganha tem quantidade de calor positiva. Quando somar tudo, dá zero. Princípio das trocas de calor. A gente pode escrever isso de uma outra forma bonita. Vou te mostrar aqui do lado. Olha só que coisa linda. E posso escrever assim, ó, bonitão. Soma do calor cedido mais a soma do calor recebido. Isso tudo tem que dar quanto? Zero. Tudo bem? Só que tem uma coisinha que eu tenho que falar para vocês. Esse sisteminha, né, essa caixinha, o isopor de picolé, a garrafa térmica, são chamados de calorímetros. Tá bom? A palavra aqui, ó, calorímetro. A palavra de novo, calorímetro. Só que a gente tem duas situações. Calorímetro pode ser real, calorímetro pode ser ideal. Meu sistema, que eu tenho que fazer análise, a gente tem que fazer duas análises. Tudo bem? Primeira, calorímetro real. O que quer dizer isso? Capacidade térmica não desprezível. Pô, Marconi, isso significa o que no problema? Quer dizer que o recipiente vai participar. Ele isola o sistema do meio, né? Mas nesse caso ele vai participar das trocas de calor. Então no problema ele pode dar a massa do recipiente, o calor específico do recipiente, a capacidade térmica do recipiente. Ele quer dizer para você que o calorímetro vai participar. E aí, meu amigo, a gente tem quantas coisas trocam no calor? 3. A água, a barra e o calorímetro. Como é que eu monto isso? Eu monto assim. Quantidade de calor da água, mais quantidade de calor da barra, mais a quantidade de calor do calorímetro. Isso tem que dar quanto? Tem que dar zero. Calorímetro real. E se o calorímetro for ideal? Muitas questões nem falam informação nenhuma sobre ele. Omite qualquer tipo de informação, porque quer dizer para você que ele é um tipo ideal. Capacidade térmica desprezível. E na prática quer dizer o que para você, meu amigo? O seguinte, ele não vai participar das trocas. Quem é que vai participar então? A água, a barra troca um calor, soma tudo igual a quanto? Zero. No futuro próximo, chamado aula depois dessa, a gente vai resolver questões e tu vai aprender exatamente como descobrir essa temperatura de quê? De equilíbrio. Que princípio a gente vai usar? Princípio das trocas de calor. Tudo bem? A soma das quantidades de calor tem que ser quanto? Zero. Sistema isolado termicamente. Tá massa? Nesse momento eu vou dar uma parada. Isso é para você pegar, parar o vídeo e copiar. Tá bonito demais o quadro. Beba água também, é bom. Faça um lanche, né? Você pode parar agora, não lanche muito não, para não ficar com sono e aí não render o que vem depois, porque tem muita emoção ainda hoje. Tudo bem? Sangue no olho, faca na caveira. Já deu tempo de copiar. Estou pegando aqui uma coisa chamada apagador e a gente está apagando aula número 2. Calorimetria. Nós vamos agora passear com outra coisinha importantíssima para a gente. O que é isso, Marconi? É que a gente já viu aqui, nesse mesmo local chamado casa, né? Estou chegando na sua casa, né? Mas aqui é a minha casa. A gente vai ver o seguinte, que também é sua casa, tudo bem? A gente vai falar agora sobre quantidade de calor latente. Vamos lá. Então, ó, tópicozinho, continuação, quantidade
de calor, só que esse calor agora é chamado calor latente, tudo bem? Nós vimos aqui um calor chamado calor sensível, né? Que era um calor que produzia mudança de temperatura, manutenção do estado físico, substância pura. A gente vai ver agora um calor que muda o estado físico, mas mantém a temperatura. Vamos lá, mudança de estado. Não esquece que a análise que a gente vai fazer é para um tipo especial de substância chamada de substância pura. Tudo bem? Vamos lá. Você vai fornecer calor para alguma coisa, um objeto, tá aqui, ó. Aqui tá a chaminha, né? A fonte de calor, ó. Fogo da Babilônia, lá vai. Essa coisa vai receber calor e vai mudar de estado físico. Tudo bem? E aí? Vou colocar a situação para facilitar a sua compreensão. Gelo. Se eu considerar a pressão de uma atmosfera, nós sabemos que o gelo derrete a 0 graus Celsius. Vamos lá. E quanto eu tenho que fornecer de calor para ele? Vou te dizer agora, ó. Tabelado. São exatamente 80 calorias para cada grama de gelo você derreter. Então, cada 1 graminha de gelo precisa de 80 calorias para passar do estado sólido para o estado líquido, pressão de 1 atm. Tudo bem? Aqui é para a nossa substância chamada água. Tá massa? Marconi, vem cá. Se eu pego então 2 graminhas de gelo, eu vou precisar de quanto? 160 calorias. 80 calorias para cada 1 graminha. 2 graminhas, 160. 3 graminhas de gelo, 240. Então tu tá percebendo que à medida que eu aumento a massa de gelo, sangue no olho, faca na caveira, tu tem que aumentar a quantidade de energia, a quantidade de calor. Então eu posso botando aqui, puxa no sabre, a quantidade de calor, ó, o símbolo lindo, é proporcional à quantidade de massa. Tudo bem? Quanto mais massa eu tenho, mais calor eu tenho que fornecer. Mas vamos lá. Depende de outra coisa? Tem outra dependência. Vamos pensar junto? Isso é para água. Para derreter 1 grama de ferro, precisa disso? Não. Porque as ligações são diferentes. Tudo bem? Isso vai implicar em uma energia diferente. Ou seja, existe uma coisinha linda chamada de propriedade, olha que coisa linda, da matéria. Essa propriedade da matéria, a gente vai dar um nome a essa propriedade da matéria de calor latente. Representaremos esse calor latente com a letra L maiúsculo. Poxa, Marconi, volta lá atrás. O Aka lá atrás. Tu lembra que existia uma propriedade da matéria na quantidade de calor sensível. Quem era essa propriedade? Lembra? Quantidade de calor sensível, MC, variação de temperatura. Olha a propriedade da matéria aqui, quem era? Calor expressivo. Na quantidade de calor latente, quem é a propriedade da matéria? É o L. A gente junta tudo então e diz que a quantidade de calor latente é M vezes L. Tudo bem? Gente, sem pena. A vida continua, a gente não pode parar não. Exercitar a mente. Vamos lá. Isso aqui é a quantidade de calor latente. Esse L é chamado calor latente. Que unidade essa coisa teria? Isola. Vamos isolar. Pega a massa e passa para o outro lado. Quem vai ser L? Q sobre M. E aí o que é que eu faço? Unir. Unidade de L. Se aqui em cima tiver, por exemplo, em calorias, e aqui embaixo tiver, por exemplo, em grama, calorias por grama. Se eu tiver lá isso aqui em joule, embaixo em quilograma, sistema internacional, joule por quilograma. Tudo bem? Aqui, por exemplo, seria o calor latente de fusão do gelo, pressão de uma atmosfera. Só que tem mais coisa para você. Vamos partir para cima? Tudo bem aí? Vamos lá. O tempo não para não, hein? Vamos partir para cima aí. Vamos lá. Depois tem
tratamento de questões desse segundo bloco, hein? Fique atento. Marconi vai lembrar você, coisa que você aprendeu quando você era guri. Você não tinha nem o braço formado, ainda o braço estava nascendo. Você tem aquela coisinha chamada mudanças de estado físico, lembra? Você tinha lá o estado sólido, estado líquido e tinha uma coisinha chamada de estado gasoso. Você lembra que quando você passava do sólido para líquido tinha nome, líquido para gasoso tinha nome, voltando tinha nome, também voltando tinha nome. Vamos lá? Sólido para líquido, nome da transformação era chamada de fusão. Líquido para gasoso, vaporização, é o nome mais abrangente, que pode ser subdividido em quantas? 3. Lembra? Calefação, é aquele processo bem rápido, aquela água na chapa de hambúrguer, quase que instantaneamente, né? Bem rápido. Calefação. Evaporação, qualquer temperatura na superfície livre do líquido, tudo bem? Ebulição, nosso termo que a gente vai usar aqui, ocorre com todo líquido, característica interessante, formação de bolhas. Então aqui é o processo chamado de ebulição. A volta, você lembra de um líquido para sólido? A gente dá o nome de solidificação. E se eu voltar gasoso para líquido, você pode chamar de condensação. Tudo bem, gente? Então bora. Qual é a ideia agora? Vamos pensar um pouco. Para passar de sólido para líquido, o gelo tem que receber calor. Calor recebido é calor positivo. Então aqui vai ser um calor mais. Para passar do líquido para o gasoso, aumenta a agitação, né, dos átomos e moléculas. Está recebendo energia. Esse calor é positivo. Agora, se eu quero passar de líquido para sólido, eu vou ter que retirar calor. Então esse calor aqui é menos. Para passar do estado gasoso para o estado líquido, eu retiro o calor. O calor também vai ser menos também. Aí agora vamos pensar juntos. Pega esse exemplo aqui do gelo. Cada graminha de gelo precisa de quanto? 80 calorias para passar do estado sólido para o estado líquido, temperatura constante. 80. Então, daqui para cá vão ser quantos? Mais 80. Se eu quiser pegar agora essa água proveniente do gelo, voltar a ser gelo, eu tenho que fazer o quê? Retirar quanto? A mesma quantidade. Só que como eu estou retirando o sinal negativo. Gente. Então eu posso botar assim bonitão, ó. Calor latente de solidificação tem o mesmo valor em módulo do calor latente de fusão. Só que eles têm sinais o quê? Opostos. A mesma coisinha. Calor latente de condensação tem o mesmo valor do calor latente de ebulição. Só muda o que? O sinal. Enquanto um recebe, o outro cede. Tudo bem? Lembra também que você viu lá na química também, processo de sólido para gasoso é chamado sublimação, né? E a volta, sublimação inversa ou ressublimação. Tudo bem? Aqui está indicando para você o calor latente, quantidade de calor latente. Gente, esse foi o segundo bloco de calorimetria. Tudo bem? A gente vai fazer agora problemas que envolvem calor sensível, problemas que envolvem quantidade de calor latente e misturando isso. Sangue no olho, faca na caveira, sem pena, Rafael, Jamine, Salamaleco, sem pena, hein? Vamos partir para cima. Qual é a ideia? Agora, a partir dessa construção, nós teremos um outro momento para a resolução de questões. Tudo mais? Miau! Até a próxima.